Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma semana, que ela seja abençoada por Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. E nós vamos ler primeiro o versículo 1 ao 4, tá? Está escrito assim na palavra do Senhor: Senhor, tu me conheces e me sondas, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes quando eu saio e quando me deito. Conhece todos os meus caminhos. Antes de falar a palavra, já conheces inteiramente o que vou dizer, Senhor. Sabe, nós muitas vezes achamos que estamos sozinhos, mas isso não é verdade, porque nós temos um Deus que nos acompanha e que nos conhece por inteiro. Existe um tipo de solidão que não tem a ver com estar sozinho numa sala. Às vezes nós estamos repletos de pessoas à nossa volta, mas nós não sentimos que estamos sendo acompanhados, cuidados, entendidos. Sabe, é a solidão de que ninguém, mesmo por perto, entende a verdade e o que passamos, o que sentimos dentro de nós. E isso pode sim doer mais do que uma solidão física, quando não tem ninguém perto de você. Porque muitas vezes nós criamos uma expectativa de que nós sempre estaremos rodeados de pessoas que nos entendem, que nos compreendem, que vão nos abraçar quando nós precisamos, que vão nos acolher quando nós precisamos. E muitas vezes essa não é a realidade da maioria de nós. Muitas vezes nós passamos mais tempo com pessoas à nossa volta, mas que não conhecem a verdade do nosso interior, do que com pessoas que verdadeiramente nós conseguimos abrir, rasgar o nosso coração, contar as nossas verdades sem sermos julgados, apontados e condenados. E Davi, ele conhecia muito bem os dois lados da moeda, porque ele já havia ficado num campo pastoreando ovelhas totalmente sozinho, mas tendo a presença de Deus com ele. E ele já esteve também em cavernas, em lugares onde pessoas estavam ao redor dele, e ele sentiu essa solidão tão grande por causa de momentos que ele passou e que ele afastou-se da presença de Deus. Mas quando veio a consciência, quando veio a realidade, quando ele olhou realmente para todo o cenário de uma vida que ele tinha vivido, na presença de Deus, ele pôde entender algo maravilhoso. Davi, ele escreve esse salmo maravilhado com uma verdade simples. Deus não só sabe e sabia onde Davi estava, como sabe onde nós estamos, mas Deus também sabe o que Davi pensava antes mesmo de Davi falar. E Deus, ele sabe o que eu e você pensamos e o que vamos falar antes mesmo de nós falarmos. E Davi, ele se deparou com essa verdade absoluta, concreta, tremenda. E ele começou a falar esse salmo poético com uma firmeza nas palavras que, quando eu paro para ler esse salmo, na maioria das vezes eu choro, porque é algo tão maravilhoso, sabe? Você entender que solidão é diferente de solitude, de que quando você sabe quem caminha com você, independente do lugar que você esteja, você sabe que você não está sozinho, que você pode abrir o seu coração, que você pode rasgar a sua alma, que ele não vai te apontar, ele não vai te julgar, ele não vai te condenar, ele não vai menear a cabeça para você, ele não vai te olhar de cara feia, ele vai te acolher, ele vai te abraçar e ele vai te instruir numa nova rota se for necessário. E isso é amor de Deus, simples e puro.
Porque Deus, ele não está nas nossas vidas para nos trazer condenação, mas Deus está na nossa vida para trazer restauração, presença, transformação, mudança. Deus está na nossa vida para nos alinhar com aquilo que é eterno e nos levar para viver na eternidade com Ele. Não é para condenação que Deus enviou seu único filho, mas foi para salvar, para resgatar, para trazer de volta dos enlaces do pecado, da morte, para a vida. Aonde Deus ama, aonde Deus cuida, aonde Deus está presente o tempo todo. E Davi, ele conseguiu enxergar isso. Ele conseguiu entender isso. Sabe, não é uma vigilância distante a presença de Deus de nós. Deus, ele tem sobre nós um conhecimento íntimo de quem nós somos. Do tipo que só existe entre pessoas que se amam de verdade. Sim, Deus é uma pessoa. A pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Não é de carne como eu e você, mas é de carne celestial. E um dia nós teremos também esse corpo glorioso, a qual Deus tem, a qual os anjos têm, a qual aqueles que morreram em Cristo, que se entregaram a Cristo, terão. Então, temos a pessoa de Deus na nossa vida, temos a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Ele não é uma coisa, ele não é um ser que está pairando por aí, não, ele é uma pessoa e ele quer relacionamento, ele quer intimidade, por isso ele nos ama e ele traz essa vigilância sobre nós, esse cuidado constante sobre nós, ele quer essa intimidade, essa interação conosco. E quando nós vamos e continuamos lendo o Salmo 139, nós vemos que Davi lá na frente ele pergunta para Deus, para onde poderia fugir da presença de Deus? E ele responde que nem nos confins do mar ou da profundeza ele poderia escapar da presença de Deus, nem ali, nas portas do mundo dos mortos, ele estaria sozinho. Ali também está escrito na palavra do Senhor, ali também a tua mão me guiará e a tua mão direita me segurará. Não existe lugar, não existe sentimento, não existe aflição onde Deus não esteja junto com você. Essa é uma realidade simples, mas poderosa. Não importa aquilo que você está vivendo, não importa aquilo que você está pensando, não importa aquilo que você está sentindo, a presença de Deus, ela é na sua vida. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus e esse selo de garantia, ele está dentro de você, garantindo que você não viva sozinho, garantindo que em momento nenhum você esteja sozinho, sozinha, mas sempre acompanhado. E isso muda na nossa percepção, assim como mudou na percepção de Davi, o que significa ficar sozinho. Você e eu podemos estar numa sala vazia, sem ninguém para ligar, e ainda assim não estar desacompanhado, porque alguém que nos conhece por inteiro está ali conosco, se fazendo presente na nossa vida. A solidão, ela mente. Os nossos pensamentos, eles mentem. E a solidão mente quando? Quando diz que ninguém te vê, que ninguém está com você, que ninguém se importa com você, que você está sozinho e não pode contar com ninguém. Porque Deus, ele te vê, Deus, ele te conhece por dentro e Deus, ele nunca vai embora. Ele está sempre presente na sua vida. Até quando você gostaria que ele não estivesse perto de você, ele continua ali. Ele continua com você. Não importa a crise que você esteja passando, não importa a tempestade que você esteja passando, não importa as vitórias, as conquistas, os ganhos que você esteja tendo, em todo tempo, a presença do Deus Todo-Poderoso, ela está
sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o ambiente aonde você está. A presença de Deus, ela anda com você, ela caminha com você, ela persevera com você, ela não te deixa só. Fale com Deus, que te conhece por inteiro, não tenha reservas com o Senhor. Hoje, em vez de você guardar para si o que ninguém parece entender sobre a sua vida, converse com Deus sobre isso em oração. Faça cartas para Deus. Teve um tempo da minha vida que eu fazia muitas cartas para Deus. Eu nunca enviei. Teve vezes de eu fazer e depois eu entregar nas mãos do Senhor e eu rasgar, queimar, jogar fora. Teve já vezes que eu fiz diários, onde ali eu contava tudo para Deus. Então use essa ferramenta poderosa para que você possa tirar de dentro de você aquilo que às vezes te causa dúvida, te causa temor, te causa tristeza, te dá esse sentimento, sabe, de estar sozinho, para que você possa viver a verdade. Então faça cartas para Deus. Depois queime, depois rasgue, ou então guarde numa pasta, para que daqui a alguns anos você possa ler e ver o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu, o quanto você criou de intimidade com o Senhor. Mas escreva isso tudo, ore isso tudo, conte isso tudo, sabendo que Deus já sabe. E já sabia muito antes de você contar. E Ele não te julgou, não te condenou, mas Ele te instruiu numa nova rota. Ele te fortaleceu com a presença dEle. Ele te amadureceu e te deu crescimento para que você possa viver uma nova fase, um novo ciclo com Ele. Leia o Salmo 139 inteiro. Eu gosto muito da versão NTLH, que tem uma versão assim maravilhosa, um entendimento mais completo. Então, se você puder, puxe no Google, puxe no seu celular, no aplicativo, Salmo 139, versão NTLH. Sublinhe as frases que mostram a presença de Deus em cada lugar da sua vida. E deixe isso escrito em um lugar aonde você tem mais acesso, para que o seu cérebro comece a compreender que não existe solidão com Deus, porque Deus está com você todo o tempo. Se a solidão ela for constante na sua vida, dê um passo concreto. Mande mensagem para alguém que você conhece. Ligue para alguém. Participe de um grupo de célula, de um grupo que se relaciona falando sobre as suas experiências, contando sobre a palavra de Deus. Deus, ele também pode usar pessoas para acompanhar você nesse processo em que você precisa de um pouco mais de suporte, de um pouco mais de ajuda, de um pouco mais de sustento. Quando você sentir que ninguém te entende, quando você sentir que você está nesse momento em volta de pessoas, mas se sentindo sozinho, repita: antes mesmo de eu falar, Deus já me conhece por inteiro. De forma maravilhosa e assombrosa, o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Deus, ele me ama. Então, diga palavras que são verdadeiras, para que as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo, saia de você e que as raízes da palavra de Deus tome sobre você o governo na sua vida. Porque nós somos alimentados de tudo aquilo que nós mais ouvimos, mais vemos. Então se alimente muito, muito, muito da palavra do Senhor, porque ela vai te dar um sustento sobrenatural para que você possa viver algo extraordinário na presença do Pai, que te conhece de perto e que independente de onde você vá, Ele está junto com você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Que coisa maravilhosa é saber e ter certeza do sustento e da presença do Senhor. Pai, hoje muitos de nós podemos sentir que ninguém entende de verdade o que nós estamos vivendo. Às vezes, nós nos sentimos invisíveis, mesmo cercado de pessoas à nossa volta. Isso pode acontecer e o Senhor sabe. E nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos conhece por inteiro.
Antes mesmo de nós conseguirmos explicar o que estamos sentindo, o que estamos vivendo, as percepções que estamos tendo, o Senhor já nos conhece, o Senhor já nos consola, o Senhor já nos auxilia, o Senhor já traz resposta. Mas muitas vezes o Senhor faz conosco o que Jesus fez com várias pessoas em quem Ele executou o milagre. Jesus Cristo perguntava: o que queres que eu te faça? E hoje o Senhor está nos perguntando e nós podemos abrir a nossa boca em oração e contar para o Senhor os nossos sentimentos, as nossas percepções, os nossos anseios, os nossos medos, que o Senhor não vai nos condenar, mas o Senhor vai nos ajudar e nos instruir, nos consolar, nos orientar. Nesse momento, Pai, aonde parece que tudo está fora do lugar, ajuda-nos, Senhor, a lembrar que nunca estamos realmente sozinhos, porque o Senhor está conosco onde quer que a gente possa ir, em todo o tempo. Até quando nós deitamos, dormimos e ficamos inconscientes, a presença do Senhor está ao nosso lado, velando por nós, cuidando de nós, guardando a nossa vida contra os ataques, Senhor meu Deus e meu Pai, espirituais nas regiões celestiais. Nós queremos te engrandecer e te bendizer, porque em todo tempo o Senhor está conosco. Então, obrigada, Pai, porque o Senhor sabe os nossos pensamentos, o Senhor sabe quando nós saímos, quando nós nos deitamos, o Senhor conhece todos os nossos caminhos e mesmo assim, o Senhor escolhe estar conosco. Por isso nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e pedimos que a tua presença seja cada dia mais real junto conosco, para que nós possamos ter essa intimidade transformadora entre nós e o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fica com Deus e um grande abraço. E você que foi impactado com essa palavra, você que sentiu que essa palavra veio de Deus, do céu para a sua vida, eu peço para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe para mais pessoas, para que você seja um evangelista, levando a palavra de Deus para aqueles que querem e que estão sedentos, que estão sofrendo, que estão às vezes achando que estão sozinhos, para que essas pessoas também possam ter a certeza de que existe um Deus que está na vida delas e que pode mudar completamente, não a situação para o lado de fora, mas a situação interna, mostrando para elas que Ele é um Deus presente, fiel e nunca ausente. Seja um evangelista, leve a palavra de Deus para outras pessoas. Um abraço.